Vem cá, já te disseram que tu não faz nada que preste, que tu não tem foco, que tu só gasta tempo com coisa que é desnecessária, com coisa inútil? Pois é, bem-vindo ao clube, já falaram isso pra mim também. Mas vamos conversar sobre isso um pouquinho melhor. Cara, em primeiro lugar, parabéns. Você já tá provando pra todo mundo que, e principalmente pra você, que você não é um vagabundo, que você não fica gastando só tempo com coisa que não presta, com coisa inútil, porque você tá vendo esse vídeo. Faz sentido isso pra ti? Pois é, pra mim faz. E, mas vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso, né? Eu acredito que realmente você ainda pode fazer muito melhor. Detalhe, você não só está realmente mostrando para todo mundo que você, vendo esse vídeo, que você está procurando uma coisa diferenciada, você pode ainda fazer melhor. Como? Dominando como funciona o processo de foco neurologicamente. Eu vou colocar aqui do lado, sei lá, a imagem de um cérebro, tá bom? Existem no cérebro duas regiões histologicamente diferentes, né? Uma região que concentra mais os corpos celulares e outra que concentra mais os axônios, entendeu? O prolongamento em outras partes teciduais do sistema nervoso como um todo. Quais são essas partes? Córtex e medula. No córtex é onde vamos ter agrupamentos de corpos neuronais que nós chamamos de corpos celulares. A gente vai chamar ele a nível central de corpos celulares, todo esse agrupamento de neurônios. Agora, quando a gente está falando de periferia, ou seja, membros superiores, membros inferiores, corpos internos, a gente está falando de núcleos celulares. Sempre que a gente está falando de núcleos nervosos, a gente está falando disso. Então, vamos lá. Dados os nomes aos bois, a gente tem dois tipos de focos diferentes. Eles ficam alternando entre si. Porque eu não sei se você já fez essa analogia, mas de um jeito bruto de se dizer, curto e grosso, o sistema nervoso é como se ele fosse uma grande subestação elétrica, onde você tem uma usina e você tem um prolongamento que percorre essa corrente elétrica. E realmente o nosso sistema nervoso ele funciona com corrente elétrica, no caso iônica, mas funciona. Então você tem corrente elétrica passando lá, você tem diferença de potencial. E muitas das vezes, para não dar um curto-circuito da vida, o que o nosso cérebro faz? Ele alterna a voltagem, ele alterna a amperagem, ele alterna tudo isso. Para quê? Para não sobrecarregar o sistema, para não superaquecer. Já ouviu falar que negócio que a gente fica, que está tão quente a nossa cabeça que está sendo vapor? Pois é a mesma coisa, é daí que vem. Então vamos lá. O que acontece? Você tem dois tipos de focos, neurologicamente falando. Você tem um foco descente, que realmente é um foco onde você tem o raciocínio, ou seja, a parte responsável por ele é o córtex. Ou seja, é como se fosse a razão comandando a emoção, a sensoriedade, os sentimentos. Ou seja, é exatamente aquele foco que você usa para estudar. É onde você está focado, fazendo uma tarefa concentrada. Só que isso funciona como se fosse um músculo, cara. Por quê? Porque a partir do momento em que seu cérebro entende que você utiliza muito esse foco descente, o que ele vai fazer? Ele vai preparar mais esse conteúdo, esses corpos celulares, para armazenar mais energia e, detalhe, utilizar ela de forma aprimorada, economizando energia. Ou seja, o seu foco, realmente a sua concentração, é um músculo que precisa ser exercitado. Então não adianta você começar estudando e querendo ficar focado 2, 3 horas. Não funciona. Até mesmo os caras que têm maior foco, que entram em estado de flow, eles conseguem produzir e realmente ficar focado em uma tarefa com muita qualidade por 50 minutos a no máximo 1 hora. Sim, só isso. Então não adianta querer ficar 2, 3, 4 horas. Isso é desperdício de tempo. Você está realmente gastando munição e só acumulando cortisol, que é o hormônio do estresse, e adrenalina. E isso realmente é difícil de eliminar do seu cérebro e você fica pilhado, mordido, querendo matar o primeiro que você vê pra frente. Isso é familiar pra você? Pois é. Só que também, quando esse foco ele se cansa, esse foco descente, o que assume? Sentimentos, sensoriedade. Os seus sentidos assumem sobre sua razão.
que é o chamado foco ascendente. Por quê? Porque vem da periferia para o córtex. É a periferia que comanda sobre o córtex, tá? Só que, é claro, é muito mais complexo que isso. Mas no curto e no grosso, é isso, tá? E como é que isso pode ser útil para você? Como é que primeiro você identifica que o seu córtex está ficando cansado e ele vai começar a modular, ele vai começar a trocar do foco descendente para o foco ascendente, ou seja, um foco que você não comanda. É quando você está aqui estudando, né? Está aqui estudando, aí aparece uma formiguinha na parede assim, diz: nossa, nunca tinha visto essa formiga, ela é tão bonita, ela é tão interessante, olha o caminho que ela faz. É geralmente quando isso acontece. Ou seja, é quando você começa a ficar distraído por alguma coisa. Seja com a vibração, seja com o som do ar-condicionado, sei lá, mano, qualquer coisa. Quando você notar que isso está acontecendo, isso é sinal de você fazer uma pausa. Quanto tempo precisa ser essa pausa? 10 minutos. Qual é o melhor jeito de você aproveitar esse foco ascendente para recarregar o seu foco descendente? Ou seja, o seu foco de estudo, o seu foco de produtividade, como vamos chamar eles assim. Simples. Olhe para a natureza. Meditação é uma grande forma de você se recuperar? Sim. Aí entra aquele conceito, recuperação do estresse. Não é simplesmente administração do estresse à toa. Você tem que se investir naquilo como você se recupera do estresse. Não é se distraindo ou coisa do tipo como falam os outros, não. Tá? É recuperação do estresse. Você tem que investir nisso. Existem 3 formas de você se recuperar. A primeira dela é meditação. Você meditar e prestar atenção na sua respiração, nos seus sentidos, durante 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Simples assim. Tá? Você não precisa ficar daquele jeito assim e tal. Se você pratica, eu pratico meditação, mas você não precisa fazer. Simplesmente ficar sentado, fechar os olhos, ou então olhar para as árvores balançando e tal, pegar um vento, olhar para a chuva, não sei. Sabe, ficar descalço, com o pé na terra, isso ajuda muito. Depois, qual é o segundo nível de recuperação de estresse? Sono, você investir no seu sono. Depois eu vou falar sobre sono mais aprofundado. Terceiro e maior coisa que você precisa investir, fator que você precisa investir na recuperação do estresse: férias e folgas. Simplesmente planeje uma viagem, sabe? Sai daquela região onde você fica realmente focada no trabalho. Sei lá, mano. Vai passear num parque da vida. Até às vezes tem dias que um simples cinema já resolve muito. Mas eu tô falando aqui de você passar um final de semana numa praia, numa ilha. Eu falo nisso que eu moro aqui no Pará, então. A gente pega um barco, a gente tá aqui numa ilha. Sei lá, mano. O céu é o limite. Sabe? Mas foque nisso. E você vai ter um maior domínio sobre o seu foco. Cronometre também. Quanto tempo você consegue ficar focado. E não se force tanto. Por exemplo, se você consegue ficar 20 minutos focado, e a partir disso você começa a se distrair muito, beleza, anota isso. Aí na próxima vez que você for focar, tenta focar meia hora. Ou então 5 minutos que seja, até você chegar a 50. É assim que você treina o seu foco. Assim que você treina o seu músculo de concentração. Tá? E não desgaste ele tanto assim. Não se force tanto, seja legal com você mesmo. E se essa e outras coisas fazem sentido para você, eu recomendo que você baixe um livro que eu falo. Não só sobre isso, mas sobre questões que realmente te deixam muito ansioso e questões que realmente te atrapalham. São os 4 fatores que te impedem de passar em medicina. Eu recomendo que você baixe isso aqui, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, segue a gente aqui no YouTube, enfim. Vamos conversando e realmente o meu objetivo para você é fazer você passar da melhor maneira possível. Cara, desde já, é um grande abraço, é um grande prazer e até a próxima.